Memórias do Líbano. A paz de Jesus esteja com você. O programa Memórias do Líbano está dando para vocês mais novidades sobre a cultura, a língua, a culinária da colônia libanesa aqui no Brasil. Por isso, vamos conhecer mais sobre essa novidade nesse programa Memórias do Líbano. Meu nome é Geraldo Adriano Godoy de Campos, eu sou diretor cultural do Instituto de Cultura Árabe e curador e também trabalho na produção dessa mostra, a 8ª edição da Mostra de Cinema Mundo Árabe. O objetivo da 8ª edição da Mostra Mundo Árabe, exemplo das anteriores, é trazer ao público brasileiro um conjunto de filmes de diversos países do mundo árabe que retratem a realidade desses países, a complexidade, a diversidade da realidade desses países. Filmes que são de difícil acesso para a população brasileira, são a maioria de filmes inéditos, filmes que não entram em circuito comercial. E por meio do cinema também levantar discussões, questões para um país onde a presença da comunidade árabe, por meio dos seus fluxos migratórios, é muito significante. São 23 filmes na 8ª edição, são filmes de países como Líbano, Síria, Marrocos, Egito, Palestina, Emirados Árabes. São filmes, nós temos também esse ano uma sessão especial chamada Diálogos Árabe-Latinos, na qual serão exibidos 3 filmes. Um filme argentino chamado Mil e Uma Noites na Patagônia, um filme brasileiro, no qual a mostra esse ano fará a pré-estreia nacional, chamado A Última Estação, o filme do diretor Márcio Cury, que trata justamente do tema da imigração libanesa para o Brasil, com o roteiro do Di Moretti, um belo trabalho de pesquisa, e um filme também que aborda a questão da imigração árabe, um filme de produção espanhola chamado Os Caminhos do Mascate. Nós teremos convidados internacionais. O filme de abertura da mostra esse ano é um filme chamado Cinco Câmeras Quebradas, é um filme palestino do diretor Emad Burnat, que inclusive concorreu ao Oscar de melhor documentário, um filme muito premiado internacionalmente, um filme belíssimo. Temos também o convidado, o próprio diretor, o Emad Burnat, está no Brasil para a mostra. Um filme egípcio chamado A Sombra de um Homem, a diretora Hanan Abdallah também é uma convidada internacional da mostra. Um ator argelino de 2 filmes que estarão esse ano sendo exibidos, ambos do diretor Merzak Alouache. Os filmes se chamam Normal e O Arrependido, e o ator protagonista desses filmes, chamado Nabil Asli, estará no Brasil também para a mostra. E além disso, nós temos como convidado, com muita alegria, como convidado internacional, o Edgardo Bechara, que é do Cine Fértil de Buenos Aires, diretor do Festival Latin-Árabe, e ele está também no Brasil, irá fazer a apresentação do filme Mil e Uma Noites na Patagônia, e o Cine Fértil é um parceiro da Mostra de Cinema Árabe desse ano. Diferentes questões, né? Desde a questão da mulher no contexto dos países árabes, particularmente nesse processo pós-revolucionário, pós-2011, com as chamadas Primaveras Árabes, abordam a questão migratória também regional, por exemplo, um filme marroquino, aborda a questão da própria produção cinematográfica, a condição do fazer cinematográfico no mundo árabe. Temos a questão palestina também abordada. Eu diria que são filmes que, de maneira geral, retratam um processo mais recente nos últimos anos, nos quais essas sociedades estão lidando com o desafio de se reinventarem como sociedade, de um processo de reconstrução política que não ocorre somente no plano das instituições, mas também no plano de uma reconstrução do próprio imaginário dessas sociedades. Então, essa disputa política ela também se dá no plano imagético, também no plano das imagens, né? A gente tem visto com a emergência das primaveras árabes o papel chave que as imagens e a circulação das imagens adquiriram como um elemento político importante nos processos que tiveram seu desenvolvimento nos últimos anos. Então há uma diversidade de temáticas, mas que particularmente lida com essa dimensão
vamos chamar assim, humana dos processos políticos em curso. Já é a 8ª edição da mostra, então eu acredito que já existe hoje um público que acompanha a mostra desde a sua primeira edição. A gente percebe isso, pessoas que, vou usar uma expressão, são fiéis a cada uma das edições, que participam, acompanham as exibições, discutem, problematizam nas várias formas, nas redes, nos espaços de encontro. Então eu acredito que o público brasileiro hoje tem demonstrado uma receptividade muito grande, principalmente porque são filmes cujo acesso é extremamente difícil. Então, eu digo que a cultura árabe, eu nem separo muito como se fossem filmes para a comunidade árabe, a gente em nenhum momento coloca dessa forma. São filmes para a sociedade brasileira e o componente cultural de matriz árabe, ele é um componente essencial na própria formação da identidade cultural brasileira. Então eu acredito que a mostra hoje ela já faz parte do calendário cultural da cidade de São Paulo. Esse ano também nós teremos no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. A mostra ficará durante um bom período de exibição, teremos 18 filmes exibidos no Rio de Janeiro. Então é uma alegria de poder também levar para uma outra cidade vários desses filmes. Então, a própria acolhida que os participantes das exibições, o público tem demonstrado, é muito gratificante. Por exemplo, ontem, na sessão de abertura da mostra, que foi no Cine Sesc, com o filme 5 Câmeras Quebradas, nós tivemos um público excelente. Foi um momento muito emocionante, tivemos mais de 300 pessoas presentes. E eu acho que isso são vários sinais de que o público brasileiro gosta, aprecia e está interessado em conhecer mais sobre o cinema dos países árabes. Chamaria a atenção particularmente de um documentário que nós iremos exibir esse ano na mostra, que é o Lebanese Rocket Society, né, a Sociedade Espacial Libanesa, que é um documentário feito pela Joana Had Thomas, que é uma grande cineasta também libanesa, muito jovem, que trata justamente sobre a tentativa e o projeto libanês de construção de um foguete e todo o projeto, a discussão do projeto espacial libanês, que é muito pouco conhecido aqui no Brasil. Então, é uma oportunidade também de nós trazermos essa discussão sobre um aspecto da sociedade e da história do Líbano muito interessante e pouco conhecido aqui no contexto brasileiro. Chamaria também a atenção para um outro filme do diretor Fermin Muguruza, que se chama Próxima Estação Musical, Líbano, que aborda uma outra dimensão, que está presente em vários filmes da mostra, que é o papel das representações estéticas e da arte, de modo geral, nas sociedades árabes. Vários filmes dessa mostra abordam essa temática, seja por meio da música, do grafite, ou de forma metalinguística do próprio cinema. Então, é uma mostra que vem também trazer essa questão da produção artística nos países árabes. A maioria dos filmes da mostra desse ano são filmes inéditos. Inclusive, nós temos filmes de 2013, filmes que acabaram de sair. Um dos filmes, por exemplo, que foi apresentado no Festival de Ismailia, que é um dos principais festivais egípcios, é um documentário chamado 5225, no qual o diretor estabelece um paralelo entre o processo revolucionário de 2011 e de 1952, dando destaque para alguns dos atores políticos com relevância nesses processos, como a Irmandade Muçulmana, o Conselho Militar. Temos um filme egípcio também chamado Ashram, um filme do diretor Yusri Nasrallah, que já é um diretor consagrado no cinema egípcio, um filme chamado Depois da Batalha. Temos, então, sempre o objetivo da mostra é mesclar diretores que já têm uma trajetória consagrada, consolidada, mas sempre com a perspectiva de abrir espaço para diretores que também estão iniciando a sua trajetória no meio cinematográfico, na produção cinematográfica. Mais uma vez, esse programa acabou para se encontrar sábado, meio-dia, ou quinta, às 20 horas. Por isso, fica ligado sempre à TV Canção Nova para conhecer mais novidades de Memórias do Líbano. Que Deus abençoe todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.